Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e vamos resolver mais uma questãozinha de estatística. Bom, é uma questãozinha que caiu no concurso da Prefeitura de Porto Alegre neste ano aqui, de 2021. A questão diz: em um gráfico de resíduos, em uma análise de regressão, são exibidos... Bom, dê um pause aí e tentem fazer, tá? Eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito desta questão é a letra... Opa! Antes de eu trazer o gabarito, pessoal, se inscreva e dá um like aí para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso está trazendo mais e mais e mais conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito desta questãozinha aqui é a letra E. Bom, mas antes de partirmos para a alternativa E, pessoal, vamos tentar entender o que está se passando, tá? Bom, é o seguinte, pessoal. Nós vamos ter um gráfico com duas variáveis. Lembra-se da correlação, daquelas aulinhas de correlação, onde nós vamos ter x e y. Tá? Então, nós temos aqui uma análise bidimensional. Por que bidimensional? Porque nós temos nós temos duas situações, x e y. Por que eu estou utilizando x e y? Porque ele citou aqui, ó, x e y. Mas se você não gostou de x e y, você pode fazer o seguinte, pode substituir ou então dar um nome aí, por exemplo, você estuda para concurso. Então, vamos supor que você estuda aí a matéria de português. E além da matéria de português, você estuda também a matéria de economia. Coitadinho de vocês que estudam economia aí, ou porque matéria que não tem fim. Bom, pessoal, então é o seguinte, você estuda português e você estuda também economia. Daí olha que interessante, pessoal. Você vai medir o seu rendimento aí durante seus estudos e você percebe uma coisa. Quando você estuda português, tá? Quando você estuda português, o seu rendimento em economia aumenta. Porém, quando você estuda pouco português quanto menos você estuda português, olha o que acontece com o seu rendimento em economia. Também cai, tudo bem? Então, para quem estudou correlação, sabe o seguinte, que no caso aqui nós temos uma correlação linear, tá? Forte. Não extremamente forte, porque, lembra-se, coeficiente de correlação linear é tipo isso. Vai de -1, tá? No caso, até 1. Pessoal, aqui ele não está no 1, mas ele tá forte. Tanto que se você observar, ó, ele tem uma linha positiva. Uma reta crescendo, mas eu vou apagar e eu já vou voltar nessa reta aqui, tá? Então aqui é o seguinte, pessoal, mais uma vez, desculpa por repetir, mas você estuda português, seu rendimento em economia aumenta. Você estuda pouco português, o seu rendimento em economia, ele decai, tá? Então ele cai. Bom, já que eu já adiantei, né? Dei um spoiler. Então aqui nós temos um coeficiente de correlação positiva, tá? Agora vamos entrar na parte de regressão. Bom, o que podemos extrair daqui, pessoal? É o seguinte, nós vamos ter a nossa variável explicativa. O que é a nossa variável explicativa, pessoal? É o seguinte, vamos pensar no coeficiente do método dos mínimos quadrados. Nós vamos ter o y ajustado, que é igual ao quê? Que é igual a alfa mais beta, que multiplica x, mais um erro. Pessoal, essa aqui é a fórmula da verdade universal? Não, pelo seguinte, porque as bancas elas costumam brincar com essas nomenclaturas. Ela pode chamar alfa de A, ou então ela pode chamar de um outro nome aí, ou ele pode chamar esse alfa aqui de beta, e esse beta aqui de alfa. Ixi, a banca vai brincar bastante, tá? Mas mais ou menos a estrutura é essa aqui que vocês estão vendo. Bom, aqui é o seguinte, esse x aqui, tá? Esse x, ele é o quê? Ele é a nossa variável explicativa. Então, vou colocar explicativa. Pessoal, esse y aqui, tá? Ele é a nossa variável resposta. Como assim, professor? Variável explicativa e variável resposta? Bom, é o seguinte, quanto mais você estuda português, por exemplo, quanto mais você estuda português, olha o que acontece com o seu rendimento em economia. Seu rendimento em economia, ele também aumenta. Então, essa aqui a explicativa e esse aqui é o quê? A resposta. A resposta do quê? Da sua explicação. Então, você estudou português, como resposta, o seu rendimento em economia aumentou. Porém, a gente observa o seguinte, não vou entrar no detalhe agora, tá? Mas vocês observam o seguinte, que existe uma linha, tá? Essa regressão aqui, e daqui até aqui ó, existe um erro. Ó, não só aqui, mas de todos os pontinhos até a reta, ó, existe uma certa distância.
essa distância aqui ela é chamada de erro, ou então ela é chamada do quê? Ela é chamada de resíduo. Tá? Então, essa distância desse ponto aqui até aqui é o nosso erro, ou então o nosso resíduo. Ó, essa distância daqui até aqui é o nosso resíduo. Então, vamos entender, pessoal. Ó, a variável explicativa x, tá? Ela tá o quê? Ela tá contra o quê? Ela tá contra o erro, tá? Ó, o erro, ó, tá contra o erro da variável resposta. É isso que está sendo dito. Vamos ver o que está na alternativa aí, ó. Em um gráfico de resíduo, em uma análise de regressão, são exibidos o quê? A variável explicativa, tá? Versus o quê? Versus o erro, tá? Da variável resposta. É isso que está sendo dito aqui. Portanto, o gabarito desta questãozinha aqui é a letra E. Pessoal, parou por aqui? Não, por quê? Porque vamos continuar resolvendo todas as outras afirmativas, ver aonde está o erro, ou se tem erro, se não tem, tá? Bom, a letra A está dizendo o seguinte, ele estuda o resíduo da variável explicativa? Não, pessoal, quem tem o resíduo ou o erro não é a variável explicativa, é a variável resposta, tá? Então, com isso, a gente consegue riscar essa aqui, ó. Então, isso aqui está errado. Letra B, ele está falando resíduo da variável explicativa. Mais uma vez, pessoal, quem tem o erro aqui, no caso aqui, vai ser a explicativa em relação ao erro da resposta. Então, a gente consegue riscar. A letra C está falando a variável explicativa versus a variável de resposta. Pessoal, tá até certo, em aspas, mas ele esqueceu de informar o quê? O erro. Tudo bem? Agora, se fosse, digamos, tá? Que essa correlação aqui ela fosse fortemente, ou seja, todos os pontos estaria em cima da reta, aí sim a gente ia falar da alternativa C. Mas por que eu sei que não tem, como que eu posso falar? Ele não está extremamente forte correlacionado, porque ele falou aqui, ó, em um gráfico de resíduos. Então ele já deu a dica que contém erro. Se contém erro, então ele não é naquele coeficiente de correlação linear de Pearson, o nosso coeficiente não é igual a 1, é abaixo de 1, tá? Por quê? Porque existe erro. Então ele esqueceu de informar aqui. A letra D está falando a variável explicativa sobre o eixo x, foi o que eu coloquei aqui, contra a variável resposta sobre o eixo y. Pessoal, mas e o erro? Ele esqueceu de mencionar o erro, tá? Então também está errado. Portanto, a única alternativa que restou para a gente é a alternativa E. E, como sempre falo, tá? Caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de coeficiente de determinação, regressão, ANOVA ou outros assuntos de estatísticas, é só conhecer meus cursos aí abaixo. Pessoal, foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!